Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje eu vou falar sobre arbitragem trabalhista para os dissídios individuais. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje eu vou falar sobre arbitragem trabalhista para os dissídios individuais. Esse é um tema super polêmico. É verdade que a Justiça do Trabalho sempre se dividiu entre aceitar e recusar a possibilidade de arbitragem para os dissídios individuais do trabalho. Para os dissídios coletivos nunca houve maior complexidade. Sempre se aceitou com facilidade a possibilidade da arbitragem. Por que isso? Porque a arbitragem para os dissídios coletivos está expresso no texto da Constituição Federal, então não há maiores debates acerca da possibilidade de utilização da arbitragem para os dissídios coletivos. Mas para os dissídios individuais, sim. Para os dissídios individuais, a polêmica é muito grande. Por que a polêmica é grande? A questão envolve dois aspectos muito importantes. Vamos a eles. O primeiro aspecto é se a questão pode ser resolvida ou não no plano da arbitragem por ser ou não direito disponível. Porque sempre se discutiu na doutrina trabalhista de que os direitos do trabalhador são indisponíveis. E se, portanto, são indisponíveis, não poderiam ser resolvidos por arbitragem, porque a arbitragem é para questões de direito disponíveis. Então essa é a primeira questão polêmica que enfrentou a Justiça do Trabalho em todos esses anos de vigência da lei de arbitragem. Ora se posicionando a favor de entender a possibilidade da arbitragem para os dissídios individuais, ora se posicionando contra por entender que os direitos são indisponíveis. Claro que o conceito de direito disponível é um conceito em franca evolução, sobretudo porque a sociedade tem exigido um repensar sobre essa questão. Naturalmente que o meu entendimento é de que é sim direito disponível o direito do trabalhador. Não é disponível o direito previsto na lei trabalhista, previsto na Constituição Federal, mas a verificação da aplicação desse direito no caso concreto, para se conferir se de fato aquele trabalhador trabalhou as horas sobre jornada, por exemplo, para que se faça direito a receber o trabalho da hora normal acrescida de 50% do seu adicional de sobrejornada, essa é uma perspectiva de se analisar se o trabalhador tem ou não direito. Não de se analisar se o trabalhador, de uma forma geral, tem o direito ao trabalho sobre jornada. Claro que tem direito, é uma previsão da própria Constituição Federal. Então é sim possível. E isso na prática e na própria Justiça do Trabalho é inequívoco que na audiência trabalhista as partes sentam e compõem. E se elas podem compor, é porque o direito é disponível. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então me parece que essa questão é perfeitamente possível superar. A outra questão que sempre levantou a polêmica, o segundo aspecto, é o aspecto da diferença entre o trabalhador e a empresa, que normalmente está numa posição de poderio econômico em relação ao trabalhador, que é sempre considerado chamado hipossuficiente. E por ser a parte mais fraca da relação, ela precisa ser relativamente protegida pelas regras, relativamente protegida pela visão daquele que vai julgar, no sentido de reequilibrar essa força e naturalmente poder ter uma relação mais justa, mais equilibrada. Claro que essa diferença de força entre o empregador e o empregado sempre levou à ideia de que, olha, eu não posso aceitar a arbitragem para a solução do dissídio individual, porque essa arbitragem estaria prevista no contrato de trabalho. Estando prevista no contrato de trabalho, o trabalhador ele não tem condições de negociar muito esse contrato de trabalho, porque ele pega ou não pega aquela oportunidade de trabalho, aquela oportunidade de emprego, e ele não tem muito poder de barganha, de negociar, salvo situações
específicas. Então, sempre se colocou de que essa diferença de forças entre o empregado e o empregador levaria a um desequilíbrio que estaria por comprometer o livre exercício da autonomia de vontade do trabalhador. E sabe-se que a arbitragem deve ser escolhida por livre exercício da autonomia de vontade das partes. As partes escolhem que querem o caminho da arbitragem. Ao escolherem que querem o caminho da arbitragem, estão dizendo que estão aceitando afastar o caminho da jurisdição pública porque querem o caminho da arbitragem. Então, se estabelecem assim na convenção de arbitragem, é necessário, para que não haja vício de vontade, que as duas partes estejam em uma relação relativamente equilibrada de força, para que você possa colher com plena liberdade a vontade manifestada pelos dois lados. E essa vontade não está comprometida porque não tem nenhum poder de barganha, por quem está naquela condição de hipossuficiência, de precisar do emprego e aceitar qualquer coisa que lhe imponha para poder ter aquela oportunidade de trabalho. Então eu não posso incluir no contrato de trabalho a cláusula compromissória, porque haveria um desequilíbrio de forças e o trabalhador não teria condições de negociar ou de aceitar livremente a ideia de que queira o caminho da arbitragem. Mas, se você analisar por outro aspecto, não estando previsto no contrato de trabalho, poderá o trabalhador escolher o caminho da arbitragem, já encerrada a relação de emprego, para poder discutir alguma verba que não tenha sido paga corretamente ou alguma questão decorrente daquele vínculo empregatício, daquela relação de trabalho, e demandar isso na arbitragem, e agora livre, estando exercendo claramente, inequivocamente a sua vontade de escolher o caminho da arbitragem. Então, boa parte dos juízes trabalhistas, inclusive da máxima corte trabalhista, do Tribunal Superior do Trabalho, já entenderam que sim, que nessa condição em que ele está manifestando depois, que não está sendo imposto a ele esse caminho e que ele livremente está escolhendo o caminho da arbitragem, então sim, que poderá ter a demanda para os dissídios individuais. Mas essa questão não está 100% resolvida, não estava 100% resolvida. O Tribunal Superior do Trabalho está dividido, ora aceitando, ora não aceitando, algumas turmas aceitando, outras não, a questão dos dissídios individuais, com predomínio da ideia de não aceitar a arbitragem para os dissídios individuais. Porém, uma novidade está surgindo aí, que foi a aprovação do projeto de lei 7.108 de 2014. Nesse projeto, que já foi aprovado pelo Senado, já foi aprovado pela Câmara, apenas voltou para o Senado agora, para ele deliberar sobre uma emenda que foi incluída na Câmara dos Deputados, para ver se mantém ou derruba, mas essa emenda não tem nada a ver com esse assunto, é sobre outro assunto, ou seja, sobre esse assunto, a arbitragem para os dissídios individuais trabalhistas já está resolvido pelo Senado e pela Câmara, aprovado por ambos, e portanto se tornará lei muito em breve. E nessa solução apresentada no projeto, será possível sim a previsão da arbitragem para os dissídios individuais trabalhistas. Porém, com a seguinte ressalva: para os cargos de alta gestão. Por que o projeto de lei incluiu apenas os cargos de alta gestão? Porque queria vencer essa polêmica, a polêmica do desequilíbrio de forças, entendendo que para os cargos de alta gestão, o trabalhador tem um nível de discernimento mais elevado, tem um poder de barganha maior, está em uma relação de um pouco mais equilíbrio de força com o empregador e, portanto, poderá manifestar com mais liberdade e com mais convicção, e você poderá colher com mais certeza de que ele realmente quer o caminho da arbitragem e que aquela inclusão no seu contrato foi fruto da sua vontade. Mas incluiu também, nesse projeto já aprovado pela Câmara e pelo Senado, incluiu também uma ressalva de proteção a esse trabalhador. A ressalva de que, ainda assim, previsto lá no contrato de trabalho, a possibilidade da arbitragem, o caminho da arbitragem como o caminho escolhido para resolver eventual conflito decorrente daquela relação de trabalho, ainda assim, caberá à iniciativa
a esse trabalhador. Caberá a ele, na hora de realmente demandar, escolher o caminho da arbitragem e confirmar aquela vontade já manifestada na cláusula prevista no seu contrato de trabalho. Portanto, essa preocupação deu total segurança ao trabalhador. Ele vai para a arbitragem se ele quiser ir para a arbitragem. E pronto. Então ficou duas proteções. A proteção primeira de que caberá a iniciativa do trabalhador, e ainda que previsto lá no contrato de trabalho, caberá a iniciativa dele. E a segunda proteção para os cargos de alta gestão, porque entendeu-se que aí ele tem um equilíbrio de força maior com o empregador, tem condições de negociar com mais tranquilidade e serenidade esse contrato de trabalho. Porém, agora vou apresentar o meu entendimento pessoal sobre esse aspecto. Penso que foi muito positivo o projeto de lei e a alteração da lei para admitir os dissídios individuais trabalhistas nas soluções por arbitragem. Penso que foi uma decisão acertada do legislador, feliz. A comissão de juristas foi feliz em incluir essa possibilidade. Já era a hora. Essa possibilidade trará à luz e uma boa solução para os trabalhadores em um processo que será rápido e eficiente e, portanto, também econômico. E para o trabalhador é um ótimo negócio isso. Senta na mesa de negociação, empregador e empregado, para resolver uma demanda trabalhista lá na Justiça do Trabalho, e o empregador, muitas vezes, entendendo que poderá esticar aquele processo por muitos anos, acaba levando isso para a mesa de negociação para propor um acordo que avilte os direitos do trabalhador. Um acordo que seja vantajoso para a empresa e não muito vantajoso para o empregado, aviltando o que seria efetivamente direito dele, porque diz, olha, tudo bem, eu aceito pagar R$1.000 hoje, mas se você quiser receber os 5.000 que você acredita que tem direito, então a gente vai esticar essa discussão por muitos anos. O trabalhador, precisando muito de receber o seu direito, acaba às vezes aceitando um acordo que não é o mais equilibrado possível, porque precisa receber logo. Na arbitragem, a solução é rápida e ele não estará então premido, desesperado, pensando, olha, só vou receber o meu direito daqui a 3, 4 ou 5 anos ou até mais anos, em uma disputa que poderá levar todas as instâncias trabalhistas. Ele pensa, olha, em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias ou no máximo em 6 meses eu terei a solução aqui por arbitragem. Então não vou aceitar qualquer acordo, eu vou aceitar um acordo que seja equilibrado, um acordo que seja justo. E naturalmente com isso é uma luz, é uma vitória, uma proteção que o trabalhador vai ter em poder resolver o caminho por arbitragem. Mas aí fica um complemento ao meu entendimento. Mas por que então só para o trabalhador dos cargos de alta gestão? Por que não oferecer uma solução como essa para todos os trabalhadores? Se a segunda garantia que a lei criou já bastaria. Qual a segunda garantia? De que caberá a iniciativa do trabalhador. E pense, encerrada a relação de trabalho, não há mais subordinação. O trabalhador não está mais obrigado a seguir a ordem do seu patrão. Mesmo estando previsto no contrato, se cabe a ele a iniciativa de demandar na arbitragem ou na Justiça do Trabalho, caberá a ele escolher. E ele estará assistido por um advogado. E assistido por um advogado, ele pode escolher ir pelo caminho da arbitragem de forma consciente e madura, fruto da sua vontade inequívoca de que quer a arbitragem, por entender que a arbitragem é um caminho melhor para ele, por entender que a arbitragem é um caminho mais rápido, por entender que a arbitragem se tornará a melhor solução para resolver o seu problema. E ele então estará alijado dessa possibilidade simplesmente porque a lei contemplou que só para os cargos de alta gestão. Aí eu tenho que fazer a minha ressalva. Nesse ponto, eu acho que o projeto foi feliz em permitir a arbitragem para os dissídios individuais, mas um tanto quanto infeliz ao ressalvar que apenas para os cargos de alta gestão. Foi feliz ao garantir que a iniciativa dependerá
do trabalhador, mas foi infeliz a excluir todos os trabalhadores dessa grande conquista, da possibilidade de acessar uma justiça mais rápida, mais eficiente e, portanto, melhor para ele resolver os seus problemas. Foi infeliz, mas tem solução para isso. O meu entendimento é de que aquele trabalhador, depois dessa lei ser efetivamente sancionada, aquele trabalhador que quiser demandar por arbitragem, ele terá o direito de fazer assim. Se previsto no seu contrato, ele terá o direito de fazer assim. Se não tiver previsto, ele terá o direito de fazer assim, desde que, naturalmente, a empresa também concorde com isso. E por que ele terá o direito? Mesmo que ele não seja um empregado de alta gestão, mesmo que ele não seja um diretor, um gerente, que ele seja um supervisor, seja um operário, seja um funcionário de balcão, não importa, qualquer função, ele terá o direito de demandar por arbitragem, ainda que a lei não o tenha dito. E esse direito ele vai ter porque a Constituição o protege. O protege de não ser discriminado. E penso que essa garantia ficou um excesso. Penso que essa garantia ficou um excesso. E, portanto, um excesso nocivo para o trabalhador. Queria garantir muito para o trabalhador e acabou afastando um direito que era um bom direito de todos os trabalhadores e reservando esse direito só para uma parcela desses trabalhadores. Esse direito pode ser estendido a todos os trabalhadores, arguindo que essa restrição é inconstitucional e que ele também tem direito de acessar, porque não pode ser discriminado, que ele também tem condições de exercer livremente a sua vontade e de manifestar com liberdade, de forma inequívoca, de que ele quer o caminho da arbitragem. E aí eu acredito que aqueles que quiserem terão acesso a isso, a justiça acabará cedendo e reconhecendo que não pode excluir dos outros trabalhadores, se ele realmente quiser o caminho da arbitragem, acessar esse caminho. Então, portanto, eu defendo a ideia de que caberá arbitragem para os dissídios individuais trabalhistas, para todos os trabalhadores, desde que eles queiram de fato esse caminho e exerçam essa vontade livremente, sem nenhum tipo de coação ou constrangimento, sem estar premido pela subordinação ou premido pelo desequilíbrio de força. Encerrada a relação de trabalho, assistido por um advogado, ele tem plenamente condições de exercer com liberdade a sua vontade e dizer: eu quero o caminho da arbitragem. O seu advogado poderá aconselhá-lo por esse caminho e eu tenho certeza que, se fizer isso, fará uma boa sugestão para o seu cliente também. Portanto, se você gostou da minha opinião, se você gostou do nosso vídeo, compartilha nas suas redes sociais. Se você tiver uma crítica, sugestão de pauta, comentário, o que você quiser e desejar falar, interaja comigo, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Ficarei muito feliz de conversar contigo também. E no mais, você sabe que você me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência e você me encontra no próximo programa. Um grande abraço para você.